A igreja propõe uma conversão à igreja, e não ao evangelho, ao pastor e não ao Senhor, às doutrinas e não às escrituras, à ética comportamental e não à ética do reino, aos condicionamentos e não à consciência, aos controles regimentais e não à liberdade de ser, a programação do templo e não o serviço solidário de todo aquele que a gente encontra no caminho, a liturgia metódica e não a espontaneidade em adorar em qualquer lugar, a adoção dos dogmas e não dos princípios, a devoção por imposição e não por amor. Se o sujeito vestir o manequim da denominação, se ele entrar nas vestes da religião, se ele couber na forma da igrejola, então está tudo bem. Ele é mais um boneco em série, gestado na indústria da religião, e isso não implica que a vida mude, mas que ele se torne adepto de uma agremiação, dando seu dízimo, participando dos programas, fazendo a roda girar, e obviamente isso não pode produzir nada, porque o sobrenatural, o poder de Deus que transforma, não foi liberado sobre a pessoa. Ela foi enganada, foi vítima de um estelionato praticado em nome de Deus, e isso tem implicações agora, terá também implicações amanhã e desgraçadamente no último dia, porque Jesus dirá a estes que assim viveram: jamais vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa manhã, e a você que está me assistindo: você tem certeza? Tem certeza? Você tem certeza mesmo que você se converteu a Jesus? Que o Espírito Santo de Deus habita em você? Que você foi transportado de forma sobrenatural do império das trevas para o reino da luz? Que a sua consciência foi revitalizada para o bem, para a paz, para a justiça, e que os frutos que você produz são consequência de um profundo arrependimento que se estabeleceu na sua vida? Você tem certeza disso? Pois bem, essa manhã eu quero tratar desse tema e quero lhe mostrar o que acontece na vida de quem passa por esse processo, para que não fique mais nenhuma dúvida e você saia daqui ou pacificado ou transtornado. Há uma enormidade de pessoas na igreja que apenas querem ver Jesus. Elas querem saber de Jesus. Elas acham legal assim estar num espaço pseudo-sacralizado, né? Nesse espaço pseudo-sagrado do templo. Elas querem fazer parte de alguma programação. Elas querem se envolver com algum tipo de trabalho, de grupo, de ministério. Elas querem se sentir parte de algo. Querem ser batizadas, querem tomar ceia. Elas se convenceram de que Jesus é o Filho de Deus, e isso por vezes veio de uma herança familiar, mas não passa disso. Elas estão ali para ver Jesus, e não para ser como Jesus. E há uma diferença brutal nessas duas coisas. Mas Zaqueu não. Zaqueu foi surpreendido. Zaqueu achava que podia ser um observador, um fã, um voyeur da religião. Mas a questão é que Jesus queria algo mais próximo. Chamou ele pelo nome.
Porque Deus deseja um encontro íntimo, intransferível. Ele quer uma relação. Ele não quer uma relação burocrática. Ele quer muito mais do que um adorador de ocasião. Ele não quer um frequentador de templo. Ele não quer um operário da fé. Ele não quer um financista da obra. E aí Jesus toma uma iniciativa muito pouco ortodoxa, porque o judeu não abre a sua casa para qualquer pessoa, e muito menos ele se senta na mesa com qualquer pessoa, porque aquilo é um momento de santidade e de santificação. E aí o Senhor disse: Zaqueu, olha, eu vou para a tua casa, assim, sem mais nem menos, porque na verdade Jesus queria entrar na dinâmica, no cotidiano e no íntimo da vida daquele homem, porque é em casa onde a gente está mais à vontade, né? Em casa não tem disfarce. Em casa as nossas deformidades todas aparecem. Não há simulacros. As pessoas de casa sabem quem nós somos. Jesus já entrou na sua casa? Jesus está na sua casa? Você tem certeza disso? Eu não estou perguntando se tem uma imagem dele na sua casa. Eu não estou perguntando se tem uma Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa. Eu estou perguntando se Jesus entrou lá, porque se ele entrou, ele patrocinou muitas mudanças. Há algo muito curioso nessa visita de Jesus, que entra na casa desse homem e não faz exigências. Ele não faz nenhuma crítica, ele não estabelece nenhum juízo, ele não pede absolutamente nada, ele apenas está ali. A sua graça, o seu poder, a sua compaixão, a sua justiça, o Espírito Santo inundou aquele lugar, e algo poderoso aconteceu para muito além da realidade material e objetiva. E a reação de Zaqueu a tudo aquilo é imediata, porque ele, convencido pelo Espírito de toda a luz, permitiu que a treva que o habitava fosse dissipada, e uma centelha de consciência se acendeu na vida daquele homem. Os seus pecados lhe saltaram aos olhos. Eu me lembro de Davi: o meu pecado está diante de mim. Ele se enxerga, e mais do que isso, ele enxerga a santidade de Deus. E aí não dá para ficar inerte, não dá para ficar dormente, não dá mais para viver da mesma forma, não dá para desviar e nem dá para adiar decisões importantes, não dá para empurrar com a barriga. Zaqueu pensou: Deus está aqui na minha casa, e o dia da vida mudar é hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você: é impossível alguém viver esse tipo de experiência e a vida não ser radicalmente alterada. Conversão, meu irmão, é uma coisa violenta, e não é só violenta não, ela é virulenta. De um lado é o apocalipse do velho homem, e do outro é a ressurreição do novo homem, que se refaz em Cristo conforme a Escritura. E ninguém pode passar por uma conversão impunemente. As consequências são sérias, são profundas, são marcantes. Não há qualquer possibilidade da vida não ser alterada dramaticamente. E aí eu queria insistir nessa pergunta com você: você se converteu? Você se converteu? Eu não estou perguntando se você frequenta igreja, conhece a Bíblia, participa de ministério, dá dízimo, é batizado, crismado, toma santa ceia, é arminiano, calvinista.
O que mais tem nesses dias na igreja é gente que só quer ver Jesus, mas não quer ser como Ele é. É gente que quer sentir a presença de Jesus, mas não quer andar com Ele em todo o tempo. Quer cantar canções para Jesus, mas não quer adorá-lo em espírito e em verdade em todos os lugares. Quer ir ao templo para fazer alguma coisa para Jesus, mas não quer servi-lo na vida do outro, nos encontros do cotidiano, nas esquinas da vida, no trabalho, na vizinhança, na faculdade. A coisa é assim: eu quero você, Jesus, desde que você não bagunce a minha vida, não mude os meus gostos, não altere a minha agenda, não requeira de mim acertos com os meus equívocos. Eu quero você, Jesus, mas para te servir da maneira como eu quero, quando eu puder, quando eu não tiver uma programação mais interessante. Portanto, não me asfixie, Jesus, me deixa aqui na minha dormência eterna, fazendo o que eu quero, pensando o que eu quero e crendo no que eu quero. E aí eu quero lhe ensinar duas coisas importantíssimas que acontecem com todo aquele que de fato se converte a Jesus, se rende ao Evangelho e se abre para ser habitação do Espírito Santo. Veja aí se isso aconteceu na sua vida. A conversão a Jesus, dentre outras coisas, deve produzir no indivíduo duas disposições essenciais. A primeira é reparar o passado, e a segunda é melhorar o futuro. Mas essas duas coisas demandam empenho, coragem e quase sempre uma dose cavalar de sofrimento. O mal que nós fizemos a outros, e por vezes fizemos a nós mesmos, precisa ser compensado. Há questões nas nossas vidas que necessitam de uma reparação, de um acerto de contas. Não para que isso implique na nossa salvação, porque a salvação é pela fé, não é pelas obras, mas porque isso pode implicar na salvação de outros, que foram lesados, machucados, enganados, tripudiados por nós. O Evangelho, acredite, nos convida também a viver de uma nova forma, o que vai demandar a mudança de hábito, de cultura, uma reprogramação da mente, e isso se desdobra num estilo de vida diferente, e as práticas existenciais serão outras. Não se pode construir o novo com o velho. Por isso Jesus disse: não se põe remendo novo em vestido velho. A grande lição de Zaqueu para mim e para você está descrita nesses dois pontos que a gente vai refletir hoje. Vamos voltar para a Bíblia? A mensagem é expositiva. Tudo sempre está no texto. Sabe o que mais acontece na vida daqueles que se convertem e que entendem que a vida precisa mudar de perspectiva? É mudança de hábito e mudança de cultura. A vida muda. Quem era desleal vai aprender que vai, a partir de agora, ter que ser leal. Honrar com os seus compromissos, honrar com a sua palavra. Quem era adepto a fazer juízo, a estar sempre com a régua de medir na vida dos outros, vai entender que ele é o maior de todos os pecadores. Essa é a consciência de quem carrega o Espírito de Deus, é a mesma consciência de Paulo. Paulo diz: eu sou o maior de todos os pecadores. Portanto, o sujeito que é mais indigno, ele não se sente em condições de fazer qualquer observação, qualquer comentário ou qualquer tipo de juízo na vida do outro. Essa consciência chega em nós. O sujeito que tinha aquela vantagem, o sujeito que tinha aquele hábito de sempre passar a perna nos outros, sempre fazer alguma coisa em proveito próprio, que demanda algum saldo para si mesmo,
vai entender que não dá mais para ser desse jeito. Ele vai passar a servir sem ter nenhuma expectativa de receber coisa alguma. Aquele indivíduo que usava as pessoas. Como tem gente que usa os outros, né? E por vezes usa e descarta como se fosse coisa nenhuma. Ele vai entender que a vida das pessoas é importante, porque Deus encarnou e morreu por elas. Portanto, o terreno da alma do meu semelhante é um terreno sagrado, e eu tenho que ter muito cuidado quando eu piso nisso. Sujeito que era avaro, como Zaqueu, que o dinheiro era o seu Deus, vai ter que aprender que agora, na perspectiva do reino, ele precisa ser generoso. Por isso Jesus disse: dai e dá-se-vos-á. Há quanta gente miserável na igreja, quanta gente miserável, que Deus gostaria de abençoar e de usar os meios mais improváveis de lhe abençoar, mas ele é avarento. A gente aqui libertou as pessoas de dar dízimo, né? Imaginando que isso iria produzir uma consciência grata, compromissada e responsável no pagamento das nossas despesas. Foi o oposto. O sujeito só dá se for amaldiçoado. Ele só dá se tiver alguma desgraça para acontecer. Ele paga um seguro ao céu para não ter um câncer. Ele paga um seguro ao céu para o carro dele não ser roubado. Ele acha que Deus é como ele, é assim, um traficante, um negociador, que Deus é um gênio da lâmpada, que Deus é um cafetão que se vende por dinheiro. E aí ele é avarento. O sujeito gasta 300 pau no final de semana com pizza, com cinema, com barzinho, com tudo, e que eu não estou dizendo que não deve fazer, mas não consegue dar 200 reais na comunidade para manter as despesas e para que de alguma forma o reino seja implantado, divulgado, e isso com todo o trabalho que nós fazemos aqui de ação social. Sujeito que gostava de viver promovendo intriga, sabe, aquele sujeito que pega aqui, joga ali, traz daqui, joga acolá, lança um contra o outro, que a Escritura diz que Deus abomina quem faz isso, vai ter que entender que agora ele é um pacificador. Aliás, Jesus fala no Mateus 5, né, no Sermão do Monte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles vão herdar a terra. O sujeito que era vaidoso, né, aquele sujeito vaidoso, arrogante, prepotente, jactante, vai entender que a humildade é o caminho daquele que anda com Deus. Por isso Tiago diz: humilhai-vos na presença do Senhor. O verbo está no imperativo. Você se humilha a si mesmo. É que você tem que se humilhar. Não é você ser humilhado por alguém ou por uma circunstância da vida, não. É você se humilhar a si mesmo. É você buscar caminhos que promovam a humildade na sua vida, e não esse espírito arrogante. Vai ter que mudar o seu egoísmo, né? Tudo é para você, primeiro para você, né? Até em casa eu vejo às vezes pais tratando com os filhos e eles promovem primeiro para si e depois para os pequeninos. Que coisa horrorosa, que coisa triste, de você não se dilatar nem para aquele que foi gerado de você. Egoísta, que não se desdobra, que não serve ninguém, que não ajuda ninguém, que não se envolve com nada. O seu mundo é você e você mesmo. Me desculpe, meu irmão, você acha que o Espírito de Deus está em você? Eu não posso fazer esse juízo, mas eu posso levantar essa questão para você se encarar. Você acha mesmo que o Espírito que ressuscitou Jesus está em você, transformando a sua vida, como Paulo diz, de glória em glória, tornando você uma pessoa melhor? Ou você está aqui só para ver Jesus? Você que me assiste, você está só vendo Jesus na sua igreja? Não se engane não, porque mais cedo ou mais tarde você vai estar diante dele. Quais são os frutos que você vai apresentar? Gente que não muda nunca, aquelas culturas eternas. O sujeito não tem respeito pelo outro, sempre chega atrasado, tudo que ele marca ele chega atrasado. Ele nunca consegue cumprir um compromisso.
Ele acha que a hora dele é mais importante do que a hora de todo mundo. Isso já é uma cultura. O sujeito não está disposto a mexer nisso. A gente, com tristeza, começa o nosso encontro aqui com 5 pessoas. Porque o indivíduo não tem a disposição de botar o despertador 15 minutos antes. Para cultuar a Deus, não é para me servir, não. Porque eu não preciso de nada de vocês, graças a Deus. Só do seu amor. E nada mais. E a gente se entristece porque a gente vê que as práticas não mudam. Gente que é dura no trato, gente que é dura de coração, não recebe nunca o confronto, sempre se torna refratário. Gente que é injusta, que trata as coisas com injustiça, que nunca olha o lado do outro, que nunca pondera o outro, que nunca enxerga na perspectiva do outro, é tudo para si. E esquece que no céu existe um reto juiz, que não vai passar despercebido. Ah, como eu vejo que gente se converte e nunca muda o seu trato com o dinheiro. Às vezes o sujeito sempre vive na miséria, porque ele tem essa ganância, essa avareza. E aí ele me diz assim: ah, pastor, quando eu tiver condições eu vou dar. Vai dar nunca. Você não vai dar nunca. Se você tiver R$1 milhão por mês, você não dá. Porque isso está no coração, isso é um princípio. E normalmente quem dá é quem não pode. Normalmente quem participa, quem colabora e quem faz mais do que o que é pedido é aquele que não pode. A gente estabeleceu aqui um valor mínimo de contribuição que é ridículo, de R$100, e não conseguimos ter adesão nem de 50% das pessoas. O sujeito vem aqui, se beneficia, participa, ouve a mensagem, cresce, usufrui de tudo e não consegue dar R$100 para ajudar. Meu Deus, meu irmão, o Espírito de Jesus está em você. E você que me assiste aí, que participa, que se envolve, não ajuda em coisa nenhuma, não colabora. Gente que diz que se converteu e nunca aprendeu a tratar o dinheiro com respeito, com planejamento, é perdulário, é gastador. Cartão de crédito dele é o que Cazuza fala, é uma navalha que vai cortando o pescoço e fazendo com que o sangue jorre, que é isso que banco quer. Banco não quer milionário não, meu irmão. O banco quer gente endividada. O que o banco quer é gente que não sai nunca do cheque especial. E essa semana se divulgou aí os lucros escorchantes desses homens que um dia vão estar diante de Deus, esmagando 60% das famílias brasileiras endividadas. Ah, quando Jesus entra, ele muda. A nossa agenda muda. A nossa prioridade muda, os nossos programas mudam. Gente que não se dilata para nada, não se envolve com nada. A gente fez um bazar aqui no último final de semana, tinha Cris, Dona Severina e mais 2 ou 3 aqui, Luci, a mulher de Jacó e pronto, ninguém pode vir, ninguém pode se envolver, ninguém pode participar. Que tristeza, que desgraça, meu irmão. E você diz que Jesus entrou na sua vida e a sua agenda não foi alterada, as suas prioridades não foram reprogramadas. Pois eu quero lhe dizer que aquele que tem a experiência de conversão, a existência muda, a perspectiva de futuro muda. Gente que não tem domínio próprio, que é aquela figura temperamental, com rompantes, com arrobos, com histerias, com miudezas, com picuinhas, com pequenas vinganças, e o sujeito diz que se converteu. Você se converteu a Satanás, meu. Você não se converteu a Jesus, que muda o nosso temperamento, que o Espírito nos dá domínio próprio, que a Bíblia fala domínio próprio, para você não ser esse ser iracundo, desequilibrado, que estoura por qualquer coisa, que vive de gritaria dentro de casa, que vive de dar rompantes, que toma decisões precipitadas. Ah, por favor, gente que conhece a Deus tem outra envergadura, tem outro centro de gravidade, tem outra postura. Não é gente que se descontrola por qualquer coisa. Onde está a temperança? Onde está a sua capacidade de tolerância, de suportar o outro? Por tudo você explode, por tudo você se ira, por tudo você se invoca, você se chateia com todo mundo. No trânsito você é um bulldog. Se soltar você dentro do carro, você é capaz de matar alguém.
Por favor. Gente que se converte e não consegue entender que agora os relacionamentos devem ser numa outra perspectiva. Escolhem sempre errado, os piores parceiros. Essa semana aconselhei uma pessoa que é a terceira, ou quarta ou quinta escolha que ela faz da mesma pessoa, só que com nome diferente, num corpo diferente, mas no fundo o arquétipo é o mesmo. Sempre com as mesmas características, sempre com os mesmos problemas. E não entende que a perspectiva agora deveria ser nova. Gente que não consegue ficar só. Tem uma coceira que eu nunca vi. Que coisa incrível, meu irmão. Nem vibrador resolve, é um negócio impressionante. E parece um cachorro que não pode encostar em nada. Por favor, você não entendeu não qual é a perspectiva do Evangelho. Que Jesus ensina que relações frívolas, que relações designificadas, que encontros fortuitos vai diluindo a sua alma, e você não aprende nunca a construir uma coisa séria, que dê uma perspectiva de futuro, que promova um caminho para você viver a sua velhice em paz. Mas que desgraça, que coisa terrível, escolhe sempre o pior e da pior forma. Gente que se converte, mas a conversão não reverbera em casa, os filhos continuam sendo criados da mesma forma louca. Os valores não chegam na vida dos de casa. As mudanças não chegam em casa. Aliás, não podem chegar porque elas não veem a mudança em você. Como é que elas vão se estimular a mudar em alguma coisa? Os filhos são criados loucamente, são criados de forma completamente bizarra. Aí depois tem aí pai me ligando de madrugada chorando porque o filho está na delegacia. Aí depois tem mãe aí desesperada me procurando para aconselhamento porque a filha fez um aborto, está cheia de infecção. E ainda fica, meu Deus, não sei o que foi que eu fiz. Que cinismo. Que você não passou nenhum valor para essa criança, para esse adolescente. Eu me lembro que a minha mãe me levava a pulso para a escola dominical. Eu não recomendo que faça isso não, mas alguma coisa ficou em mim. Os nossos filhos não participam, não se envolvem. A gente não ensina, a gente não tem responsabilidade, a gente paga a escola, paga a roupa, paga o inglês, paga a computação, paga o balé, paga o futebol e pronto! E acha que agora eles já vão sair do outro lado, homens e mulheres feitos. Que desgraça! Gente com as práticas profissionais das mais loucas possíveis, sem ética, sem tratar os funcionários com justiça, explorando as pessoas, sem assinar carteira, emitindo meia nota, sendo desleal, desonesto com o sócio, e o cara diz que se converteu a Jesus, e as práticas não mudam nunca, e o sujeito tem um lucro exorbitante, enquanto seu funcionário está com a casa caindo dentro da favela, e ele não toma conhecimento, e você vem me dizer que o Espírito de Deus está em você. Gente com práticas familiares as mais perversas possíveis, brigado com o pai, brigado com mãe, brigado com o irmão, intrigado da família inteira, cheio de ódio no coração. Porque meu pai desgraçou a minha vida, meu pai me massacrou, porque minha mãe me humilhava, porque a minha mãe não era uma mulher afetiva, porque a minha mãe não me dava importância, e fica com aquela amargura e carrega aquilo a vida inteira e nunca promove uma pacificação dentro de casa. E você vem me dizer que se converteu a Jesus, e essa perspectiva não muda, e o seu coração não se dilata, e o perdão não lhe visita, de tal forma que visite os outros. Quem foi perdoado jamais negará o perdão para outra pessoa. Eu sei que às vezes o convívio se torna impossível, porque o dano é muito grande, mas isso significa você libertar o outro, você promover o encontro, você procurar aquele que lhe fez mal e dizer, olha, você está livre de mim, caminhe em paz na sua vida. Gente que se diz que se converteu e não tem um tempo com a Escritura, não tem tempo de oração, não tem tempo de reflexão. É impossível você dizer que você teve uma experiência de novo nascimento e você não tem nenhum zelo para pegar a Escritura e ler. Por favor, meu irmão. Eu já estou nisso há muito tempo, a minha barba está branca, os meus olhos estão cheios de ruga. Eu já estou nisso há muito tempo para saber a diferença entre um religioso e um discípulo. O sujeito não tem nenhuma
expectativa de encontrar a Deus, não tem nenhuma alegria de encontrar a Deus. Vem para a comunidade sem expectativa, sem fome, sem desejo, sem ânsia. Sabe por quê? Porque não tem nada dentro de você, meu irmão. Me desculpe. Eu estou lhe dizendo a verdade com toda firmeza, mas com todo amor. Para que você não viva enganado. Para que você entenda de fato o que é conversão conforme o Evangelho. E não você vir aqui para ver Jesus, como Zaqueu foi para ver Jesus. Gente que não se envolve com as demandas da comunidade, que não se envolve com o ministério, não se envolve com nada, não serve ninguém. Foi abençoado, foi liberto, foi curado, foi pacificado, teve a sua consciência renovada, mas isso não se desdobra nunca para o outro. Ah, me desculpe, meu irmão. Você vai dizer para mim que você é convertido a Jesus. Você pode ser convertido à igreja, pode ser convertido ao pastor, você pode ser convertido à denominação, mas jamais você foi convertido a Jesus. Porque aquele que teve uma experiência com Jesus implica de que isso se transforme em serviço, em trabalho, em oferta generosa para os outros. Na participação, no envolvimento com os outros. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Leia Paulo lá na carta aos Coríntios, falando do que é o corpo, cada membro ajustado e uns servindo aos outros. Gente que diz que se converteu e nunca largou vício. Vício de bebida, vício de sexo, vício de jogo, vício de droga, vício de mentira, e diz que se converteu e não experimentou uma libertação na vida. Eu não estou falando de um acidente de percurso, não. Às vezes o sujeito cai de bico aqui, bate com a cabeça ali, passa por uma situação, a gente chega, a gente ora, a gente anima, levanta o cara, vamos lá, é isso, não desiste, vamos para frente, vamos para cima. Mas o sujeito vive recorrentemente nessas práticas. O sujeito que sabe que não pode beber, bebe, que não pode fumar, fuma, que não pode dar uma cheirada no negócio, cheira, que não pode dar bobeira para sexo e não pode ver uma saia, ou não pode ver uma barriga tanquinho que a desgraça se faz. Mas por favor, meu irmão, você se converteu a Jesus, você tem certeza disso? O Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que essa experiência aconteceu. Gente que não promove uma melhoria no casamento, a vida toda arrebentada, relação de traição, de ofensa, aquela coisa purulenta. Aí o cara se converte e aquilo continua do mesmo jeito, é só uma fachada, é só uma aparência, é só um disfarce, é só um folclore, mas a casa é uma guerra, a casa é um inferno na terra. Os filhos, quando os pais entram, têm vontade de se jogar pela janela. E o sujeito não promove nenhum tipo de asepsia na vida, nenhum tipo de profilaxia afetiva para melhorar aquilo, para se perdoarem mutuamente, ou para se separarem, que seja. Porque Paulo diz que Deus nos chama a paz quando trata da conjugalidade. Por favor, meu irmão, você tem certeza mesmo que a sua vida mudou na perspectiva do futuro, para frente? Zaqueu sabia que ele tinha feito aquela fortuna na tramóia, no trambique. Mas aí ele mostrou uma disposição fenomenal de fazer um acerto de contas. E sabe de uma coisa? Há uma frase da minha sogra, Vernaide, que é poetisa, e que ela escreveu num poema, e eu nunca mais esqueço. Ela disse assim: ninguém visita o passado impunemente. E essa é uma verdade assim, lapidar. Ninguém visita o passado impunemente, porque há acertos que você precisa fazer, e se você não fez, é bom você questionar a natureza da sua conversão. Gente que trata mal os pais, bota o pai no asilo, não visita, o pai está doente, a mãe está lá jogada, velha, às vezes com uma doença degenerativa, e se esqueceu de quem cuidou, de quem lhe fez o bem, e não tem nenhuma contrapartida, não tem nenhuma forma de honrar pai e mãe como a Bíblia manda. Não é honrar o que for bom, não, é honrar de todo jeito, e de ser grato, e de ser misericordioso. Gente que nunca libera perdão, lá atrás tem um problema que nunca foi resolvido, e vive com ódio a vida toda, ou então o outro vive com ódio dele, porque ele nunca procurou para dar um aperto de mão, para dar um abraço e dizer: vamos zerar essa conta, vamos acabar com essa história. Jesus entrou na minha vida, Ele mudou a minha perspectiva, Ele disse que eu tinha que vir fazer um acerto. Eu não quero viver mais dessa forma. Se o outro não quiser, é problema dele.
Mas você tomou a sua iniciativa. Gente que passou sócio para trás, que roubou sócio. Quantos e quantos eu já vi. Que passou a perna, que pegou equipamentos da empresa, que pegou contratos da empresa, que pegou o caixa da empresa. E o cara vai dizer para mim que se converteu, com a vida toda arrebentada para trás, não tem nenhuma disposição de fazer um acerto. Gente que não assume a culpa por nada, nunca. Nunca. Sujeito homem é aquele que bate no peito e diz: a culpa é minha, e eu não dou ela para ninguém. Aí eu digo: esse daí teve um encontro com o Senhor. Cara que se enxerga, não importa se o outro teve culpa também, você vai enxergar a sua culpa. Que mais veja casal me procurando para se separar: porque ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez aquilo, ela fez isso, ela fez aquilo, ela fez aquilo outro. E daí? Deixa o que ela fez, resolve você a sua parte. Deixa o que ele fez, acerta você a sua parte. Até porque se você não fizer isso, vai reproduzir tudo de novo. Que desgraça. Gente que ganhou dinheiro desonesto e não tem coragem de fazer como Zaqueu, ir lá reparar. Vá lá e repare de quem você extorquiu, de quem você roubou, de quem você enganou. Vá lá e diga: olha, eu vim aqui acertar com você, esse dinheiro não é meu, é seu. E o Espírito Santo me convenceu a isso. Gente que usou o outro para tirar proveito, relações de fachada, de interesse, para produzir coisa na vida. Gente que se tornou o indutor de intriga. Fulano brigou com o ciclano, mas quem promoveu fui eu, e ele nunca fez uma reparação. Reparações conjugais, ofensas que foram ditas, cônjuges que foram humilhados, foram traídos, foram passados para trás, foram tratados de forma desrespeitosa. Pessoa passou a vida com outro e na velhice é chutado, é jogado numa sarjeta. Que coisa triste, meu irmão. O Espírito de Deus está mesmo em você, mudando o seu caráter e a sua consciência e tornando você um homem e uma mulher santo de Deus. Tem certeza? Porque Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Eu sei que essa mensagem não é uma mensagem fácil. O pastor não prega esse tipo de negócio na igreja, porque entristece todo mundo. O cara quer que eu venha aqui e pregue o quê, meu irmão? Que você vai ficar rico, você vai ganhar um Honda Civic, você vai ganhar uma casa, você vai tirar na loteria, o seu cabelo vai ficar mais sedoso, mais bonito. Quer que eu pregue coisa boa. Mas o Espírito Santo está dizendo para mim, para eu pregar essa mensagem. Se você gostar, amém. Se você não gostar, amém. É essa que a gente tem para oferecer. Você precisa fazer reparação na sua vida. Zaqueu visitou o seu passado, e ninguém visita o passado impunemente. E talvez essa manhã, e você que está me assistindo, o Espírito Santo esteja falando que você precisa fazer alguma reparação na sua vida. Agora, às vezes, consertar o passado é uma coisa impossível, e eu sei disso. Às vezes você quer fazer uma reparação, mas a reparação vai produzir uma desgraça maior. Vai produzir uma desarrumação tal, vai promover um transtorno tal, que é impossível você fazer isso. E Deus sabe disso. E só o fato de você, no seu coração, ter se disposto a fazer, você já fez. Deus sabe. Deus não é um carrasco não, meu irmão. Deus não é um escroto não. Deus não é ninguém que está na esquina com um porrete para lhe dar uma cacetada na cabeça, não. Deus não quer sacrifício de tolo, não. Mas Deus quer que você tenha a disposição de Zaqueu. Senhor, eu não posso mais ficar inerte a toda essa visitação. Eu não posso mais ficar dessa forma dormente a tanta graça e a tanta palavra que tu tens promovido na minha vida. Eu vou fazer um encontro de contas. Eu vou fazer uma reparação. Você precisa reparar o quê, meu irmão? O que é que você precisa reparar? Foi alguém que você machucou? Foi alguém que você enganou? Foi alguém que você tirou proveito? É a mulher com quem você dorme? É o homem com quem você dorme? É com seus filhos? É com um filho que você nunca reconheceu? É uma pensão que você nunca deu que era justo? E você acha que você vai chegar na eternidade e Deus vai se esquecer disso? Não, não vai. Me desculpe. Eu tenho que lhe dizer a verdade. Você corre um risco muito grande de Jesus olhar nos seus olhos e dizer para você: eu nunca conheci você.
Você nunca fez um acerto com o passado e você nunca viveu numa perspectiva melhor para o futuro. O poder que transforma o indivíduo, o espírito que faz o nosso espírito morto ressuscitar, jamais entrou em você. Eu queria concluir com as palavras de Jesus, depois que Zaqueu tomou essas duas atitudes assim surpreendentes. Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa. E o meu desejo, meu irmão, essa manhã é que hoje entre salvação aí na sua casa, na sua vida, na sua família. Hoje entre essa consciência aí em você. Hoje, não deixe para amanhã. Você vem aqui para ver Jesus ou para ser como Jesus? Você vem aqui fazer o quê? Ouvir uma boa mensagem? Em 2012, eu vivi um evento único na minha vida. Eu tinha uma empresa há 12 anos, lucrativa, boa, com cerca de 50 funcionários, com uma sede de 500 metros quadrados ali no Recife Antigo, no Porto Digital, reconhecida nacionalmente, com cerca de 80 clientes. E eu estava realizando um projeto para um grande estado do nosso país, e um projeto de 9 milhões de reais, dos quais 2,5 milhões eram da nossa empresa. O fato é que houve um problema no projeto, e o cliente, numa armação ilimitada, e hoje quando eu olho para trás eu percebo toda a arquitetura do golpe, reteve o pagamento de 3 notas nossas, notas em valores altos. Obviamente a gente tomava dinheiro no banco para poder fazer com que os custos fossem cobertos, e depois, quando recebia do cliente, pagava o banco. O juro era muito pequeno, dava para a gente fazer isso, e a gente recebia com 120 dias, 90 emitia a nota, mais 30 para receber. Você imagina o que é uma pequena empresa ficar com 3 notas retidas, não é? E aí a gente começou a não conseguir pagar imposto, a gente começou a não conseguir pagar aluguel, a gente começou a não cumprir com as nossas obrigações com os fornecedores, e a gente não conseguiu pagar folha. A empresa começou a fazer água, e eu vi aquilo com muita tristeza, porque eu sei que nas paredes daquela empresa estava o meu sangue. Eu sei o quanto eu trabalhei para chegar naquilo, eu sei o quanto me custou conquistar os clientes que eu conquistei, e eu tinha as maiores empresas do país como clientes. E aí, o processo de decisão tinha que ser rápido, e eu tomei as decisões muito rápidas. Tive que demitir gente, tive que cancelar contratos, a empresa entrou num processo de insolvência, e aí, quando eu vi a perspectiva que era praticamente impossível de recuperar no curto prazo, a minha empresa tinha acabado de ser avaliada por uma empresa de São Paulo que queria nos comprar, e ela valia 20 milhões de reais. Na época, quando eu vi que já não tinha muita perspectiva, eu comecei a procurar no mercado alguém que quisesse nos comprar. Eu ia vender a minha empresa, mas eu ia salvar o meu nome. E aí, acabou que uma empresa de São Paulo tinha interesse no nosso negócio, comprou a nossa carteira de clientes, comprou toda a parte privada da empresa, a parte pública ficou, até porque estava com problema, e assumiu todo o passivo, passivo trabalhista, passivo tributário, passivo com fornecedores, todo o passivo da empresa, mais ou menos em torno de 2 milhões de reais. Ou seja, a empresa foi vendida por 10% do que ela valia. E quando eu fui fazer isso na época, vários empresários amigos, inclusive os advogados, disseram: deixa estourar, meu irmão, bota esse dinheiro no bolso, bota esses 2 milhões e vai viver tua vida. Abre outra empresa, bota outro CNPJ, bota no nome de outra pessoa, deixa pipocar, meu irmão. Ninguém paga banco não, banco vive corchando todo mundo, banco vive esmagando todo mundo, fornecedor também não se paga não, deixa para lá, funcionário faz um acerto na justiça daqui a 3 anos, 5 anos, paga o que o cara você puder pagar, você não tem nada no seu nome.
E todo mundo falando isso no meu ouvido, e aquela angústia, aquele desespero, aquela situação de morte, aquele clima horroroso, aquela coisa toda. E eu fiquei sozinho na empresa. Os meus sócios que tinham outros negócios não podiam participar, porque senão os outros negócios seriam contaminados. E eu fiquei naquela angústia, naquela coisa, disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E não pense que eu não me senti tentado de pegar esses 2 milhões, não. Mas aí eu tomei uma decisão, não vou viver dessa forma. Eu não vou conseguir dormir com isso. Como é que eu vou reparar depois esse passado, essas pessoas aqui que trabalharam comigo? E como é que eu vou viver na perspectiva de futuro? Eu vou ter dinheiro no banco e um coração amargurado? Eu não posso fazer isso, não. E aí fui pelo caminho que ninguém vai. Paguei todo mundo, tudo. 2 milhões de reais, eu não botei R$1 na minha conta. R$1 não veio parar na minha conta, minha mulher é testemunha disso. R$1 não veio parar na minha conta. E agora, no final do ano, as últimas parcelas do débito de ISS estão sendo pagas. Quase 6 anos pagando devedores, pagando o governo que me cobra um imposto injusto. Mas sabe o que acontece quando eu deito de noite? Eu durmo. Não tenho dinheiro, não tenho R$1 de reserva, mas eu durmo de noite, em paz, sabendo que eu fiz o que deveria ser feito. Você se converteu mesmo, tem certeza? Jesus entrou mesmo na sua vida? Ele mudou a perspectiva de futuro, Ele alterou o passado. Essa é uma palavra para você refletir, para você rever, e para você fazer um acerto com Deus, fazer um acerto com Deus e render o seu coração e a sua vida a Ele. E você que me escuta, essa é a palavra para você também.